Boa noite, a verdade cabe em todo lugar, sejam muito bem-vindos. Hoje mais um programa aqui muito especial e já trazendo a notícia triste. Esse é o último programa de 2023. Mas em 2024 nós estaremos de volta com muita novidade. Mas antes disso, já se inscreve aí no nosso canal. 2023 está acabando, esse é o último programa. Você ainda não se inscreveu? Se inscreve aí, ativa o sininho para receber nossas notificações e nos siga também no Instagram, @AVerdadeCabe em todo lugar e @MediaOnlineBR. É isso aí, muito boa noite. Hoje nós vamos ter mais do que 2 boa noites aqui, né? Então, é sobre isso. Estamos aqui no nosso último programa e cada um aqui, né, vai estar dando seu boa noite. E nós estamos na nossa mesa hoje com a nossa equipe e para falar de um assunto bem importante, né, e falar sobre começos, falar sobre início e também fazer um pouco, né, de um resumo de retrospectiva e ao mesmo tempo já colocando aqui o impulsionamento do que vem por aí, né? Então, o nosso boa noite, seja muito bem-vindo à nossa mesa. E é isso. Boa noite a todos os telespectadores que estão acompanhando aqui, que acompanharam durante esse ano de 2023, esse programa abençoado de Com Força. Quero desde já agradecer a atenção de todos, agradecer também essas duas bênçãos aqui, a Cris, a Natália, aqui, que estão com maestria comandando esse programa aqui, direcionando. Quero cumprimentar também a Luana, minha namorada, que está aqui nos estúdios, agradecer aqui a equipe da Mídia Online, o Railson, Rodrigo, João, que toparam de pronto esse projeto que é Pra Jesus, e um ano já se passou, não é? E quando a gente recorda essa ideia fervilhando nos nossos corações, conversamos entre si, fomos também conversar com o pastor, levamos o projeto, a ideia para a Mídia Online, né, aqui para os meninos, e eles toparam na hora, e hoje é uma grande realidade, uma feliz realidade, e acompanhar a cada programa os testemunhos, né, nos feedbacks que dão, assim. Eu me recordo bem que no primeiro programa, a gente encaminhando o link, né, ainda era desconhecido, a gente encaminhando o link, eu encaminhei o link para um amigo, e eu vi ele escrevendo, dizendo que tinha sido abençoado com aquela mensagem, e a gente conversando entre si depois, te disse, se a ideia todinha, o projeto fosse para ter apenas um testemunho, já teria valido a pena. E hoje eu me encontro muito feliz aqui, depois desse um ano de programa. Vai ter o recesso, glória a Deus pela vida de vocês, de todos que participam, dos entrevistados que já passaram. A gente ora também pelos que virão, né? E aí numa busca de um 2024 abençoado com força para a gente. Verdade. E esse é um podcast, né, de nós agradecermos, né, deixarmos aqui os nossos agradecimentos de tudo que aconteceu aqui ao longo de 2023, né, e as primeiras pessoas a quem a gente quer agradecer é você que tem nos acompanhado, que tem apoiado o nosso projeto, assistindo, compartilhando o link, curtindo, interagindo conosco no chat, nas redes sociais. Então, você é a pessoa mais importante aqui desse programa, desse podcast, e que em 2024 você continue conosco e que venham mais pessoas, né? E como o Guerreiro estava colocando aqui, vários convidados também que passaram por aqui, cada um muito especial, trazendo um testemunho, trazendo uma experiência, um conhecimento sobre diversos assuntos, compartilhando aqui com vocês, conosco, né, que fomos também muito abençoados aqui com cada mensagem, com cada convidado ao longo de 2023. É isso mesmo. E aqui na nossa mesa agora, eu acho que é super importante, né, a gente colocar aqui
algo que marcou cada um, né? De repente, uma palavra específica. Para quem não sabe também, nós temos uma equipe, né, por trás das câmeras, né? Inclusive temos Lorena, temos Miqueias, né? Glória a Deus pela vida deles também. Que estão na nossa comunicação e que para chegar até você, todo esse conteúdo, né, existe também todo o trabalho realizado por eles, né? E que é um trabalho muito bacana. E eles estão junto com a gente, né? Então, agradecimento total também a eles nesse momento. Estão por trás das câmeras, mas fazendo todo um trabalho para que chegue excelente, né? Para você, cada um desses conteúdos. Mas, voltando para cá, né? Nós tivemos muitos temas, muitas pessoas esse ano. E aí, seria legal a gente também, né? Compartilhar um pouco daquilo que de repente mais chamou a atenção, mais lembrou, foi relevante por algum motivo, né? E aí eu quero começar aqui, né, deixando um agradecimento e ao mesmo tempo colocando como um dia que foi muito marcante para mim aqui, né, que foi a presença do nosso pastor Rivaldo, lá de Calcaia, né, desde já o nosso agradecimento mais uma vez aí pela vinda dele aqui. E eu recordo que foi um dia muito importante, né, onde nós vimos de perto todo o cuidado, a atenção, o zelo dele de estar aqui conosco, né. E muito além do que foi nas câmeras, né, foi o por trás das câmeras aqui, e o coração derramado aqui, a disposição em estar conosco, de fazer parte, de acreditar no projeto, né, de lançar palavras, de estar junto com a gente. E eu recordo que o tema dele foi sobre filho, né, sobre filiação, e a gente conversou algumas coisas aqui, ele contou o testemunho dele também, né, e como um pastor ele tem um super testemunho, né, a respeito de como foi a juventude dele, coisas que ele passou, né, vivenciou e trouxe aqui pra gente. E algo que eu carrego, né, uma das coisas que me marcaram foi a presença dele e também, né, ele veio acompanhado no dia, né, junto com uma das pessoas da igreja. E eu recordo que foi um dia muito bacana e nós fizemos algumas perguntas, né, e eu lembro que a gente perguntou para ele algumas coisas aqui nos bastidores. E a forma como ele abriu o coração, a forma como ele se dispôs em estar, né, e a gente juntou até com os pequenos começos, né, era bem no início também, quando ele estava aqui com a gente. E eu quero deixar o meu agradecimento, foi um dia que me marcou bastante e eu acredito que são coisas como essas que nós levamos para frente, né? Então agora eu deixo para vocês aí o que marcou, qual foi a palavra, qual foi o dia que marcaram vocês aí de alguma maneira. Eu quero dizer que eu já estou me sentindo encabulado aqui com essas duas apresentadoras top de com força aqui, comandando esse podcast aqui, com experiência vasta, já estou todo encabulado. Mas eu me recordo bem que nós tivemos, nesse ano de 2023, uma participação que se repetiu, né? Foi tão boa, tão agradável, tanto o entrevistado teve assunto, teve conteúdo, como também ele se dispôs, disse, não, é bom, eu quero participar de novo. E foi dada a oportunidade do pastor Natanael, né? Veio estar Sim. à frente da igreja Bola de Neve, aqui já deixando o nosso abraço, também me recordo bem do programa da irmã Sueli, minha mãe na fé, certeza ela está nos assistindo aqui, um grande abraço, irmã Sueli. Enfim, se a gente for citar nomes, a gente vai acabar esquecendo de pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente tem apreço, carinho, que realmente foram significativas, que impactaram, né, vocês que estão assistindo, e é sobre isso, né? São temas, alguns delicados, outros mais conflitantes. Sim. E o podcast é isso. É impactar vidas, é alcançar pessoas para o reino, para a honra e glória de Jesus, e sempre nessa direção, né? Porque nessa caminhada, na nossa caminhada cristã, é importante a gente ter o testemunho. E testemunho não necessariamente é algo formal, é algo que precisa ser feito no momento na igreja. É feito na igreja no momento, sim, também. Mas através da conversa, de troca de experiências, como dos vários convidados que estiveram aqui, que vão estar, se Deus permitir. Sim. E essa troca de experiência, essa exposição dessa trajetória na vida cristã, ajuda muitos que também estão passando ou vão passar por processos semelhantes, porque a gente nota que nesses anos, principalmente nesses anos que se passaram, nesses últimos anos, a caminhada cristã, ela não é fácil. Na verdade, a caminhada cristã nunca foi fácil, mas nunca a mensagem, nunca o cotidiano cristão teve tão deturpado como nos últimos anos, né? A gente nota que
que, primeiro, você crente, né? Nada contra o nome, né? Eu sou crente. Mas quando se fala crente, para a sociedade em geral, já tem uma rotulação, né? Ou seja, você não é aquela pessoa que entende a questão do protestantismo, que tem suas convicções, que erra, né? Mas para a sociedade, quando se fala, não, fulano é crente, é aquela pessoa que se julga não errar, né? Uma pessoa que tem um rótulo, que tem ideias preconcebidas sobre aquela pessoa e tem um rótulo, né, em cima dessa palavra, em cima da pessoa. E há uma expectativa, né, com relação à pessoa que traz esse rótulo. não necessariamente uma expectativa boa, não necessariamente, e muitas vezes é uma expectativa deturpada, né? Sim. Uma expectativa deturpada. É por isso que quando eu vou dizer que creio em Deus, que sigo o protestantismo, eu me identifico como cristão protestante. Nada contra quem se identifica como crente, né? Eu digo, eu sou crente. Mas eu gosto de dizer, não, sou cristão protestante, porque não necessariamente eu vou estar enquadrado dentro da concepção daquela pessoa. Não necessariamente. E coisas que muita gente deturpa, né? Acha que os cristãos protestantes se julgam não errar, né? Não, eu sou melhor do que o outro, eu sou melhor do que as pessoas que não são crentes, eu sou melhor. E não se trata disso, você ser cristão protestante. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. O cristão protestante, ele não é melhor do que ninguém e nem deve se julgar melhor do que ninguém. É apenas uma pessoa que reconhece os seus erros e que em Jesus Cristo busca o caminho correto. E através dessa busca, temos o Espírito Santo de Deus que nos incomoda, né? Não é que a gente não peque, não é que o pecado não faça parte da nossa vida, até porque quem se julgar alheio a pecado já está pecando, né? A própria palavra diz isso. Mas que o pecado passa a não ser tão mais interessante, passa a não ter um conforto quando você tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo começa a lhe incomodar. E quanto mais você se aprofunda, né, mais incomoda. E isso não significa que a caminhada cristã é sempre progressiva, né? Muitas vezes tem uma pessoa que está progredindo, avançando na caminhada, mas muitas vezes ela dá 2 passos para trás para poder dar 4 passos para frente. E o processo que cada cristão protestante enfrenta, passa, são processos diferentes. Não necessariamente um processo que uma pessoa passou vai ser o mesmo da pessoa B, vai ser o mesmo da pessoa C. E geralmente nós mesmos, temos a tendência de rotular. Não, fulano nasceu assim, cresceu assim, passou por esse processo assim e venceu assim. Não necessariamente a outra pessoa que também vai vencer, ela vai passar por esse mesmo processo. Ela vai estar na desenvoltura, ela pode retroagir, né? E o inimigo é sagaz, né? Está ao derredor. E muitas vezes nós tropeçamos. Quem é que não tropeça? Quem é que não erra? E muitas vezes a gente tem que dar 2 passos para trás para poder avançar 10, 12 passos. E a importância de comunicar a mensagem cristã também através desse podcast é para trazer essa concepção e quebrar paradigmas, né, dessa visão deturpada que se faz dos cristãos protestantes, não somente dos cristãos protestantes, porque o podcast já recebeu convidados aqui. Sim. Que não foram cristãos protestantes, cristãos católicos, né? E Sim. a ideia é realmente passar a mensagem, né, para aqueles que estão assistindo de uma caminhada seguindo Jesus Cristo, buscando Jesus Cristo. Afinal, somos todos cristãos, né? Somos todos cristãos. E eu vejo que tem alcançado muitas pessoas, né? A gente é muito satisfeito, para a honra e glória de Deus, né? Que nós estarmos sendo usados aqui. Eu vejo, estou vendo a desenvolver. Eu estou encabulado, né? A segunda vez que eu estou dizendo já que estou encabulado aqui junto à mesa com essas 2 feras aqui. Mas glória a Deus que nós somos usados para sermos instrumentos, para levar o ID de uma forma diferente, não necessariamente é um púlpito, não necessariamente é visitando casa de pessoas, né? Mas esse projeto hoje é uma realidade que alcança muitas pessoas. Tem cumprido o propósito, né? Amém. Amém. Isso Glória fervilhava nos nossos corações até sair. E voltando à questão, né, do quê? momento marcante, né, antes
de eu dizer o meu momento marcante, você que está nos acompanhando, comenta aí qual foi o momento mais marcante do podcast para você em 2023. A gente quer saber também o que mais te agradou, o que mais te chamou a atenção, o que mais falou com você, né? A mensagem, o convidado, enfim. Compartilha aí com a gente. Todos os momentos, sem dúvidas, foram muito bons, muito importantes, né? Como já foi ressaltado aqui pelo Guerreiros, todos os convidados foram muito importantes. E o primeiro que, quando a Natália falou, né? Vamos trazer um momento marcante. O primeiro que me veio à mente foi o que ela já compartilhou, foi o pastor Rivaldo. O que me marcou da fala dele foi... foi o primeiro convidado que veio de fora de Paracuru, né? Veio de Caucaia para cá e se dispôs, mudou a agenda dele para estar aqui. E a gente perguntou por quê, né? Por que esse esforço? E para algo que ainda é pequeno. E aí ele falou, né, sobre que ele acredita nas pequenas coisas, nos pequenos começos. E se dispôs, né, a estar aqui e, inclusive, a estar em outras vezes no futuro. Mas para trazer um outro momento também aqui, né, que me marcou, foi mais recente com o convidado Rafael Alves, também lá da Caucaia, né, um missionário que esteve aqui conosco. Olha só, Caucaia impactando aqui, Paracuru. Sim, e ele esteve aqui conosco, né, compartilhando a experiência dele com as missões, tudo que ele viveu, inclusive com a esposa, né, com a família, durante o processo de missão, tudo que Deus fez e vem fazendo, né, na vida dele. Não só aqui, mas na África, nas experiências que eles tiveram na África e tal. E me marcou muito também a questão dele ter se disponibilizado, sem nem nos conhecer, né? Ele se disponibilizou a estar aqui conosco. O pastor Rivaldo já nos conhecia através da igreja, né? O Rafael Alves não nos conhecia, mas ele foi ver o nosso podcast, né? Quando a gente fez o convite, e antes dele dar o sim, ele foi pesquisar sobre o podcast, ele foi conhecer. E nessa pesquisa que ele fez, vendo outras edições do podcast, vendo o nosso Instagram, ele percebeu que era um projeto mesmo do Senhor, que era algo do Senhor, e isso moveu o coração dele para que ele dissesse o sim, né? E estivesse aqui conosco, fizesse todo um esforço também de estar aqui, né? E compartilhar da história dele, do conhecimento dele, da vida com o Senhor também. Então, muito obrigada também, Rafael Alves, né, por você ter vindo mais uma vez e por tudo que foi compartilhado. E a história dele também mexeu comigo desde o dia que eu vi ele pregar, né, assim, por ter algo em comum com uma experiência que eu passei também esse ano. Então, assim, o podcast, A Verdade Cabe em Todo Lugar, ele iniciou num período que eu estava de luto. Então, foi algo que veio também para impactar na minha vida. Amém. De forma pessoal, né? O podcast iniciou pouco tempo depois de eu ter perdido meu primeiro filho. Então, eu estava ainda vivendo o meu processo de luto quando eu comecei aqui a doar o meu tempo nesse projeto para o Senhor, a estar aqui junto com a Natália, né, junto com os demais da equipe Guerreiro. E a história do Rafael Alves envolve isso também, a perca de um filho, né? Ele compartilhou isso aqui. Então, a história dele também veio de encontro com a minha. E isso não tem como não impactar, né? E foi um momento realmente, para mim, um podcast muito marcante. E ele já está num ponto de um testemunho à frente do meu, né? Hoje ele já tem o filho dele nos braços, eu ainda não. Mas me impulsionou, me encorajou, de certa forma, me relembrou as promessas do Senhor, de saber que o Senhor tem promessa comigo também, de que Ele vai cumprir, que cada um tem o seu tempo, né? O meu tempo ainda não chegou, mas ouvir, né, o compartilhar de alguém que já está um passo à frente do mesmo processo em que eu estou passando, isso traz esperança.
E esse é um dos objetivos do podcast A Verdade Cabe em Todo Lugar também. De quem está aqui nos ouvindo, através das histórias, dos testemunhos, do assunto que cada convidado traz, que cada episódio traz, trazer essa esperança, gerar essa esperança no coração de vocês que têm nos acompanhado a respeito de algo que também é um processo na sua vida. Sim. E que talvez você esteja num ponto do processo e de repente vem um convidado aqui que está num ponto mais adiante desse mesmo processo, e isso traz esperança de que as promessas na sua vida também serão cumpridas. E também da gente aprender com quem já deu passos à frente dos nossos, né? Essa pessoa conseguiu, foi possível, então peraí, né? Tem um caminho que eu posso percorrer também que vai dar certo, que pode dar certo para mim também. Óbvio que não vai ser igual, né? Cada história é única. A minha história não vai ser igual à do Rafael e de nenhum outro convidado. Mas é um exemplo, é um modelo de que existe um percurso que eu posso seguir que vai me levar a alcançar uma vitória, a alcançar uma promessa, né, que o Senhor tem com a minha vida, com a sua vida, com a vida da Natália, do Guerreiro, de todos que têm, de alguma forma, participado desse podcast, né? Um dos nossos objetivos aqui é impactar a sua vida de uma forma positiva. Sim. Como o Guerreiro já colocou, né, trazer a mensagem, trazer a palavra da verdade, que é o próprio Senhor Jesus, e te impactar através dessa mensagem da verdade, de trazer esperança para a sua vida, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e a gente precisa de esperança para enfrentar esses dias. Então, esse é um dos nossos objetivos também, e acreditamos que temos alcançado isso, né? E vai compartilhando aí com a gente no chat, vai dizendo o que está trazendo de esperança, de expectativa para você, através das mensagens que a gente tem trago aqui no podcast A Verdade Cabe em Todo Lugar. Eles estão acompanhando agora o teu testemunho, né? Porque não se trata só de impactar as pessoas que assistem o programa, a começarem né? nós. Eu tomei posse aqui do local, né, de convidado, né? Hoje, olha aí, viu? Hoje aqui no estúdio a gente fez a dança das cadeiras, eu tô na cadeira do convidado, né? Já tomei posse. Qual é a verdade que cabe em todo lugar, Cris? Muito bacana. E por falar nessa parte, né, do quão impactou a mensagem, né? E lembrando que a gente está falando isso também a começar em nós, né? Essa mesa, ela começa aqui aberta e a mensagem, ela vem primeiro aqui pra gente, logo em sequência, né, para todos vocês. E a Cris colocou aqui, né, foi muito impactante o que a gente viveu com algumas pessoas aqui no Por Trás das Câmeras, agora falando sobre assunto, sobre impacto de assunto. Nossa, para mim, ter aqui... Nós tivemos vários assuntos que foram muito marcantes. Sim. Mas quando a gente fala sobre um geral, sempre vem algum que salta mais, né? Que justamente a gente se identifica com a história de vida, com aquilo, os processos, né? E para mim, um dos que mais me fizeram me identificar aqui, né, foi o podcast do Fernando Santana. Foi um dos mais recentes, Sim. Né, que a gente teve por aqui. E aí, né, reforço aqui todo o agradecimento também, né, a presença dele aqui com a gente. Mas foi alguém que eu consegui conectar bastante, os processos, a história, né. Então, nossa, foi muito bacana ouvir dele todo o processo que ele viveu aqui, de transição, de onde ele estava, né, que, se eu não me engano, era Tocantins, onde ele estava antigamente, e aí ter o processo de vir para cá, passar o processo de adaptação, inúmeros processos, e assim, foi muito bacana, e foi uma das pessoas que, nossa, se eu fosse você, eu iria rever esse podcast, porque tem muitas chaves, muitas chaves. Verdade. Então, assim, foi muito bacana e foram chaves também para a minha vida. E eu encorajo você, se você não viu esse podcast, vale super a pena ver esse podcast com o Fernando Santana, que inclusive tem um livro, né? Os 4 passos, as 4 fases de um sonhador. As 4 fases de um sonhador, isso. E é muito, muito interessante, alguém que está lançado aqui em Paracuru, né? Digamos assim. E que o Senhor tem feito grandes coisas, então foi um podcast que marcou muito a minha vida e veio muitas chaves, né, durante a nossa conversa aqui. Ele falou com muita propriedade da história de José, né, José do Egito,
E realmente vale a pena assistir o podcast dele, vale a pena ler o livro e vale a pena também ler a Bíblia, né? A passagem que trata de José. É interessante que quando a gente já sabe o final da história, a coisa se romantiza muito. Mas quando você para fazer recortes e analisar só aquele trecho... Ou aquela fase. Aquela fase, né? Se torna muito desafiador, porque na nossa sociedade de hoje, quem dos que estão encarcerados sonham ou têm promessa de chegar ao governo, né? Que estão buscando, que não negam a Deus, que estão colocados na posição onde Deus quer, mesmo na prisão, mesmo num cenário adverso e mesmo encarcerado, né? Ele brilhava, ele se destacava, o Espírito Santo era com ele e ele venceu, né? Por conta dele, os hebreus foram salvos, né? Ele salvou uma nação, ajudou a família com todas as especificidades. E realmente a história de José, né? Depois da história de Jesus Cristo, claro, é uma história que me impacta muito, né? Vale a pena você ler a Bíblia, né? Ler em Gênesis o trecho que trata de José, as passagens que trata de José. E também assistir o podcast aqui, a visão da história de José sobre a ótica do Fernando, né? São pontos realmente que vão impactar você de alguma forma. Se você não se identificar totalmente, mas eu tenho plena convicção que em alguma fase da vida de José, em alguma de suas colocações, em alguma de suas convicções, você vai ser impactado. Sim. E assuntos, né, foi o que não faltou aqui durante todo esse ano, além dos vários testemunhos muito impactantes, como o do Fernando, do Rafael, do pastor Rivaldo, da sua mãe na fé, a irmã Sueli. O poder da oração, o podcast dela, né? E vários testemunhos que passaram por aqui, os assuntos também, né, que foram muitos. Foi sobre oração, sobre o poder da oração, sobre batalha espiritual, sobre paternidade, maternidade. Foi bem variado, né? Teve tudo, processos. Foram muitos assuntos, cada um mais também, interessante que o outro. Lembrando também do assunto que a gente teve aqui, que foi um assunto que a gente bateu papo mesmo aqui, né? Sim. Juntos, que foi estacas e colunas, né? Colunas e estacas também. Foi um assunto que eu relembro que a gente também, né, compartilhou um pouco aqui. Teve assuntos de todo tipo aqui no nosso Pegando um pouco para a oração aqui, né? Partilhar com aqueles que estão assistindo também um momento nosso interno, né? Porque para isso acontecer... Pegue curiosidades. Tem reuniões nossas, reuniões periódicas nossas, onde nós oramos. Oramos pelos convidados, oramos por estar aqui, oramos pelas mudanças, oramos pela definição de pautas, assuntos, convidados, porque um posicionamento desse que nós tomamos, ele interfere no mundo espiritual, né? Quando a gente se posiciona por levar a mensagem, por contribuir com o reino, o mundo espiritual se move. E esse ano de 2023, sem entrar em especificidades, até porque não é o objeto do programa, né, foi um ano muito desafiador para a Cris, foi um ano muito desafiador para mim, um ano muito desafiador para a Natália. A gente conversa entre si, porque o nosso posicionamento, ele impacta no plano espiritual. E a oração vem para nos aproximar cada vez mais de Deus, nos dar intimidade e vem para a gente nos posicionar nos pedidos, nas batalhas que nós estamos enfrentando, em realmente avançar, tendo a certeza que temos um Deus que nos escuta e que nos responde, e um Deus que não há limites, né? A gente, aos nossos olhos naturais, né, nós somos extremamente limitados, mas a gente tem a plena convicção de que nós temos um Deus que a gente pode pedir qualquer coisa, e para Ele não há limites. E por que não temos o ilimitado? Porque talvez a gente não esteja preparado para ter o ilimitado, mas a depender da fase que nós estamos passando, do posicionamento que nós tomamos,
Deus vai nos entregar, porque muito além do que os olhos ouviram, que a nossa mente pôde imaginar, é o que Deus tem preparado para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Eu peço socorro aqui das apresentadoras tops, aqui no trecho da palavra, mas o poder da oração nos aproxima e é a nossa arma do lado de cá, né? Enquanto um posicionamento desse, né? De levar a mensagem, de levar a palavra, causa uma reviravolta no plano espiritual contra as nossas vidas, mas nós também temos armas, né? E a oração, jejum, é outra arma poderosíssima, né? Que a gente utiliza. E que a cada vez mais a gente busca se fortalecer, porque um programa que é destinado a levar a mensagem, a falar de Jesus Cristo, é um programa que vai ser atacado, é um programa que está suscetível a N coisas, porque hoje parece que o mundo conspira contra quem fala a palavra de Deus, né? E o inimigo tenta atingir. Os valores estão invertidos, né? Total. E é importante a gente destacar aqui também, né? Nós somos corpo, alma e espírito, como foi um dos nossos programas, né? O tema foi esse, corpo, alma e espírito. Então, nós também somos seres espirituais, nós não somos só essa matéria que nós vemos, que nós tocamos, nós somos também espirituais. E quando a gente tem essa vivência e esse entendimento, como o Guerreiro falou anteriormente, de ser cristão protestante, a gente entende que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. Exato. Nós pertencemos a um reino de Deus. Então, a gente precisa viver conforme as leis e as regras deste reino, porque nós somos representantes dele. Então, a oração é um princípio do reino ao qual a gente pertence. Então, não dá para fazermos algo em nome de Jesus, algo que o Senhor nos confiou, nos entregou, porque algo que nós falamos e cremos, esse projeto não nasceu da nossa cabeça. Né? Foi algo que nasceu primeiro no coração do Senhor e o Senhor nos confiou. Somos instrumentos. Sim, nós estamos aqui privilégio nosso, sendo né? instrumentos. E privilégio nosso de sermos instrumentos. Aprove a Deus sermos nós, poderia ser qualquer outro, né? E até aqui o Senhor nos sustentou também. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou, abriu todas as portas, fez tudo acontecer. Então, nós estarmos aqui, orar, a questão da oração em meio a tudo isso, é a base, é o mínimo, né? Se eu estou fazendo algo que é do Senhor, precisa ter oração. Se não tem oração, vai acabar sendo da minha cabeça, da minha emoção, do meu saber, do meu entendimento. E a partir do momento que é do meu entendimento, do entendimento da Natália, do entendimento do Guerreiro, não é mais do Senhor. Cris, tem uma matemática fácil que eu estou escutando muito ultimamente, mal comparando. Se a gente consegue justificar com os nossos esforços aonde nós estamos hoje, a gente deve acalmar o coração e saber que veio de nós. Mas, se a gente não consegue justificar por A mais B, o local, o momento, a fase que nós estamos vivendo é do Senhor. Não se engane. Quem de nós aqui, em janeiro de 2023, pensava em estar aqui hoje, conversando com o público que nos assiste? Sim. Né? Então, esse é um projeto que veio de Deus, para Deus e é por Deus. E no dia que não for, né, tá nas mãos dele, né? Não se trata da gente. E o Senhor, ele dá passos muito direcionados quando ele quer gerar algo, né? Quando o Senhor tem um projeto para nascer, para trazer à tona, ele vai gerando em cada um que ele quer envolver nisso de uma forma específica, né? Você falou, Sim. Quem de nós em janeiro imaginaria? E aí eu lembrei de algo que aconteceu. Se eu não me engano, foi em janeiro desse ano. Se não foi em janeiro, foi em dezembro de 2022. Mas tenho quase certeza que foi em janeiro desse ano. Eu estava no... Não, foi em dezembro. Foi em dezembro de 2022, eu estava lá no Baixio, né, no meu interior. E eu fui para um culto num domingo, numa igreja lá, e eu só ia viajar na segunda à noite, de volta para cá.
E aí uma das pessoas que estavam lá no culto tem um programa na rádio local lá da cidade, toda segunda-feira, 6 horas da manhã. E aí lá nesse culto ela me convidou para na segunda-feira, no dia seguinte, estar com ela nesse programa da rádio, lá da cidade. Eu amei, eu vou. E fui. E eu lembro que eu fui, fiz uma pequena participação lá no programa, ela e a filha dela que apresentam. E eu lembro que eu achei aquilo muito legal. Nossa, como é legal, nunca tinha, assim, estar numa rádio e tal. Eu já tinha tido uma experiência anteriormente, mas foi algo bem mais simplório. E aí eu lembro que eu comentei com a Natália, poxa, seria tão legal a gente fazer algo nesse sentido. Não sei se a Natália lembra. E aí, alguns meses depois, uns 2 meses depois, o podcast estava surgindo, né? Estava nascendo. Então, foi uma semente que Deus lançou ali já no meu coração para um projeto que ele já tinha. A gente não tem dúvidas que a entrevistada de hoje é a Cris. É verdade. Testemunhos aí brotando, né? Certeza vai te impactar, não perca. Amém. Continua ligado aí. Mas eu Amém. quero mandar um abraço também para a Cleo e para o Áquila. Sim. Eles estavam no começo desse projeto. Com certeza. E por uma questão profissional, hoje eles estão no Paraná, não é isso, salvo engano? Santa Catarina. Santa Catarina, eles estão lá no sul. E um abração para eles. Eles estavam no início desse projeto. Participaram do nascimento, do né? nascimento. Do podcast. Um grande abraço, não podemos esquecê-los. Com Verdade. certeza, né? Tivemos aí um time ao longo do caminho. E também, né, 2024, aí quem sabe aí de repente tenha, né, pessoas novas também com a gente nesse time. Amém. Né? Você que está aí nos ouvindo, de repente o Senhor plantou algo no seu coração. Quem sabe você também não pode estar aqui fazendo parte desse time junto com a gente, né? Mas falando desse ano, né, é engraçado que a gente está aqui, né, na mesa já compartilhando, né? E a gente não apresentou, né? Mas deixando bem claro, né? Que hoje essa é a equipe que nós temos de direção do podcast, né? E justamente a partir daqui, né? Como já foi falado, é onde surgem, né? Através das orações, né? Dos nossos momentos, de onde surgem os temas, as pessoas, né? Mas se a gente fosse colocar aqui um Oscar de algumas coisas que aconteceram esse ano, né? A gente já começa aqui, digamos que o Oscar da pessoa que mais trouxe os convidados aqui esse ano, né? Não esteve aqui 100% do tempo aparecendo para você, mas a maioria dos convidados que estiveram aqui conosco vieram exatamente do convite do Guerreiro. Sim. Fale mais sobre como foi convidar essas pessoas ao longo do ano. Foi uma satisfação. Eu me sinto um instrumento de Deus para isso, né? Realmente, a gente tem alguns contatos, conhece algumas pessoas, isso é de Deus, né? Esse relacionamento, essa questão. Network gospel. Deus me trouxe a Paracuru, abriu uma porta para mim, né? Exerci um cargo público de grande relevância aqui do município, e isso fez com que a gente também tivesse um conhecimento amplo, geral, tivesse relacionamento com várias pessoas, né? E não é à toa, né? Não é à toa, né? Eu acredito que isso foi um grande passo, um grande impulsionamento para que a gente pudesse convidar, a gente pudesse ter acesso a muitas pessoas que foram convidadas e aceitaram o convite, pôde partilhar um pouco da mensagem. Quero mandar um abraço também para todos os pastores aqui de Paracuru, né? Tem um pastor Jário que é da associação. Falo o nome do pastor Jário porque ele é o presidente, porque se eu for citar... Esteve aqui conosco também, né? né? Foi um dos primeiros. E se a gente for citar o nome de todo pastor, a gente vai esquecer de um... vai esquecer de algum, mas um grande abraço a todos. É uma grande missão, a missão que a igreja tem aqui no município de Paracuru. E eu me recordo, ainda exercendo o cargo público que eu exerci, um momento muito feliz para a minha vida foi participar da entrega das chaves às igrejas cristãs aqui no município, sabe? Eu acredito que aquele momento foi um romper. Foi um romper cristão aqui no município, um posicionamento. E aquele momento abençoou muito o município. Tenho plena convicção disso. E participar disso, né? Participar das bandas gospel na praça também foi outro projeto que
que a gente teve sempre perto, né? Então, a gente pôde... Deus nos coloca, né? Quando a gente tem essa convicção, onde estamos e onde vamos, ele vem de Deus, né? Vem de Deus. Deus usa pessoas, mas vem de Deus. E quando a gente exerce determinada posição, a gente tem que buscar entender o que Deus quer através das nossas vidas naquela posição. Sim. Porque se o propósito for em si mesmo, vai ser muito pobre, vai ser vazio. Não, eu estou ocupando isso para o final ser em mim mesmo, ser apenas o dinheiro, a remuneração ou o poder que aquilo dá. É muito pobre, é autodestrutivo. Eu costumo dizer que é autodestrutivo. E quando a gente entende, tem a percepção que é Deus, a gente se torna um canal. A gente é só um instrumento, é a mesma questão do podcast. Nós somos um canal, né? A Cris também é nossa convidada de hoje. É também servidora pública. Ela sabe, também exerce um cargo de gestão. E ela entende bem, a Natália também foi servidora pública, né? Já exerceu um cargo também de gestão, estava à frente do último censo do IBGE aqui no município. E levar a nossa visão cristã nos cargos onde nós exercemos é um desafio, mas essa é a nossa missão, porque a gente não deve ser cristão protestante ou cristão apenas no domingo, apenas na igreja, apenas no louvor ou apenas no círculo de oração, né? A gente tem que ser cristão protestante no dia a dia, né? E isso nos faz perceber, né, e entender que o nosso chamado, se fala tanto em chamado, né, nas igrejas, o seu chamado, viver o chamado. Então, o chamado não é só estar no altar pregando, ou estar no altar louvando, ou estar servindo dentro da igreja. O nosso chamado, ele pode acontecer e ele acontece fora da igreja também, né? Aí, quando a gente pensa fora da igreja, missões, África. Não, dentro da sua casa, com sua família. Você já conseguiu, como diz o pastor Lucinho, você já conseguiu converter pelo menos o seu hamster, né? Então, é dentro da sua casa com sua família, é no trabalho, nos lugares que Deus nos coloca, que Deus nos levanta, né? Esther, se a gente for pegar na Bíblia, lembrar de Esther, ela foi escolhida pelo rei para ser a rainha, a próxima rainha. Né? E Esther, ela foi escolhida para um propósito e para um tempo específico. Chegou um momento onde o povo de Deus estava com um decreto de morte. E Esther estava no palácio diante do rei como rainha, na posição de alguém que poderia interceder pelo seu povo. E ela fazia parte desse povo. Né? Então, Esther foi escolhida, foi levantada, foi colocada num lugar estratégico para um tempo específico, por um propósito específico. Né? E aí ela levantou um grande jejum e daí ela conseguiu, de fato, entrar na presença do rei e interceder pelo povo dela, e o povo judeu teve o direito de defesa. E até hoje, entre os judeus, se comemora a festa do Purim. Sim. Que surgiu daí. E né? tem um livro registrado na Bíblia, E né? Que tá nunca lá. vai passar. Nunca vai Lá, passar. né? A Esther é uma das mulheres da Bíblia mais conhecidas, mais famosas. E relevantes de forma política. De forma política. Esther não estava dentro da igreja, ela não pregou nos templos de Israel naquela época. Não, ela estava num palácio. Ela estava numa posição política. E ali ela mudou a história do povo. Era a primeira dama, né? Primeira dama. É isso. Nossa. Então, recordar esse ano, na verdade, assim, ver tudo o que aconteceu aqui na mesa, o quanto de relevante foi, inclusive o quanto de construtivo foi, né? Porque a cada podcast, a cada mês, né, nós íamos pensando em como melhorar, em como a gente poderia trazer assuntos que de repente pudessem ser bons para esclarecimento, para entendimento. Nós tivemos aqui
diversos assuntos, né? Digamos assim, falamos também... Vamos pedir sugestão de assuntos, né? Aproveita, né, que a gente está falando... devem ser enfrentados aqui pelos convidados, né? Tivemos muito em 2023, mas se você quiser contribuir e fazer parte disso, né, já coloca aí qual é a sua sugestão de tema. O que você gostaria de ouvir aqui, falar um pouco mais, que de repente você não tem ouvido ou tem dúvidas, gostaria de entender, gostaria de saber. Já deixa nos comentários aí a sua sugestão também. É isso aí. Eu tenho uma sugestão de tema. Manda. Pronto. Eu acredito que foi até o esposo da Cris que falou um Jesus Cristo feroz, algo similar a isso, né? Mas para mostrar que essa visão deturpada dos cristãos que eu iniciei o programa falando, que às vezes a gente pensa que é só amor, que é só paz, que é só tranquilidade, e muitas vezes Jesus Cristo é o procedimento que rompe, né? E todo romper causa dor, né? Todo romper, toda mudança, né? Uma mudança de realidade causa impacto nas nossas vidas, né? Causa medo, angústia, ansiedade. E isso, quando a gente entende em Deus, torna o processo mais leve, porque a gente tem a certeza que Deus está com a gente, né? Mas quando a gente não entende isso, muitas vezes até a pessoa pode desviar do caminho, sair do projeto de Deus, porque não suportou o processo. Então, eu vejo, né, vocês confirmem, mas que esse tema, essa perspectiva deve ser enfrentada, né, na nossa sociedade. Eu tenho plena convicção que vai ajudar muita gente. Entender a vida cristã, né? O preço. Esses dias eu vi uma pregação no YouTube do pastor Luciano Subirá, e era mais ou menos nesse raciocínio que você está trazendo, né? O tema da palavra era calculando se eu não me engano, era calculando o preço de ser cristão, porque né? muita gente vê a passagem de Pedro em que Jesus manda ele baixar a espada, mas no outro trecho da Bíblia diz que Jesus veio trazer a espada, né? Você já imaginou família? Família é um conceito bíblico, né? Família é um instrumento de Deus, é uma instituição que Deus colocou aqui na terra para a gente, né? Você formar família. Mas tem uma passagem que diz que a palavra que Jesus muitas vezes vai colocar pai contra filho, irmão contra irmão. Então, como entender isso, né? Como a gente enfrentar esses temas? Existem verdades espirituais atrás disso que realmente é muito relevante que você possa entender. Né? E o Antigo Testamento, ele nos confronta muito quando a gente vê um Deus que realmente extermina nações inimigas, né? Deus de guerra. Davi não construiu o templo de Deus porque Davi tinha muito sangue em suas costas, né? Tinha muito sangue na sua história, né? Tinha matado muito para conquistar aquilo que Deus reservou para a nação, né? Então, você ter essa concepção de Deus, né? Como realmente eu vejo que é importante. É importante para mim, que eu ainda estou buscando isso, né? Eu acredito também que vai ser importante para aqueles que acompanham o podcast, porque muita gente acha, não, ele é crente, eu vou pisar em cima dele, ele é o coitadinho, né? Mas um crente que se posiciona, um crente que fala firme, um crente que realmente tem um propósito convicto em si, muitas vezes é deturpado pela sociedade. Uma coisa que muito se deturpa, a pessoa começa a ganhar dinheiro, no interior dizem logo o quê? Que está roubando, que está errado. Mas Abraão era rico em ouro, gado e prata. Davi era rico, Salomão era rico. Salomão foi o maior dízimo da história. O maior dízimo da história veio de Salomão. Então, não necessariamente você ter abundância de bens, né? Não necessariamente você não ser o coitadinho, né? Muita gente, essa guerra que está havendo entre Israel e Palestina, a população é induzida de ver um lado como coitado sem querer polemizar, tá bom? Mas todos são tendenciados a ver um lado como coitadinho e um lado como algoz, né? Mas quando a gente vai ver a história bíblica, a gente vê que o coitadinho não é tão coitadinho, que o algoz não é algoz, muito pelo contrário.
né? Muito pelo contrário. Então, a gente precisa levar a mensagem realmente como ela está na palavra, o mais fiel possível, né? Buscando o discernimento, a orientação do Espírito Santo de Deus, até para desmistificar certos valores que foram incutidos numa agenda programática, isso no decorrer de décadas, né? No decorrer de décadas. Antes, né, se discutia se bateria na igreja era coisa do demônio ou não, né? Teve esse tempo já, acreditem, né? Mas, assim, às vezes se discute muito mais coisas que são acessórias do que o principal. E a gente esquece importa, né? E a gente esquece do principal. E não é difícil você reconhecer uma pessoa, um posicionamento, independentemente da firmeza, independentemente da dureza, de reconhecer se está na direção do Espírito Santo de Deus ou não. Você reconhece pelos frutos. Veja o fruto daquela pessoa. Às vezes, o que tem nas redes sociais de pessoas simulando o cenário para se passar por coitado é o que nós estamos vendo na atualidade. Hoje, o que nós vemos hoje é uma pessoa que vai de encontro a outra, chama ela de bandido, chama a pessoa, esse aqui é bandido, esse aqui é ladrão. E aí a outra pessoa reage e ele vai dizer que não, eu fui agredido. Só que ela foi afrontar. E aí se cria um cenário, se manipula um cenário para se vitimizar. Né? Então, essas concepções que estão querendo ser ampliadas, porque elas existem, né? Elas estão querendo ser ampliadas, eu acho que isso, a verdade, que cabe em todo lugar, tem que reposicionar. Né? Tem que reposicionar certos valores, certas visões, né? A Cris trabalha em gestão pública, eu também trabalho no meio político e a gente é muito desafiador no nosso cotidiano ver isso, porque nem sempre a mensagem que chega à maioria da população é o que realmente corresponde com o que está na palavra de Deus. Muitas vezes a manchete sai no jornal de uma forma totalmente deturpada do que realmente corresponde com a verdade cristã, né? Com os valores que realmente é para ser, né? Porque hoje na nossa sociedade se segmenta muito, né? Hoje não se discute a vida humana. Hoje se discute o setor A da sociedade, o setor B da sociedade, o setor C. E a vida humana, né? A vida de todos vai sendo cada vez mais deixada em segundo plano. Ao ponto de às vezes ter coisas da natureza, não desmerecendo, que passam a ter mais valor do que a própria vida humana, né? Valores setoriais bíblico, mais importantes, né? do que o amor valores se esfriará. Exatamente. Então, eu vejo que essa é uma missão nossa, né? Essa é uma missão nossa de contribuir com esse reposicionamento, né? Com essa visão, sempre de acordo com o que está na palavra de Deus, e que o Espírito Santo também nos abençoe a termos convidados que realmente venham a contribuir com esse debate, com esse propósito. Aqui não é um podcast de polêmica, né? Um dos convidados de 2024... Rolou algumas polêmicas, né? Rolou algumas. Mas um dos convidados de 2024 já estava nos relatando uma polêmica que enfrentou em outro podcast. Eu tranquilizei o coração dele. Olha, lá não tem polêmica. Mas hoje se polemiza muito porque as redes sociais deram vozes a muitos, né? Hoje toda visão tem uma voz, todo achismo, né? Gente que nunca construiu nada, né, na vida, proferindo crítica construtiva para a vida dos outros, né? Eu acho isso fenomenal, eu acho isso fantástico. Um dos podcasts, né, que nós tivemos esse ano que contribuiu nesse sentido que você está falando, né, foi o podcast que o Fafá, meu esposo, participou. Inclusive, meu amor, um beijo. Obrigada por todo o seu apoio. Se ela saísse daqui sem citar esse podcast, mais tarde ia ter. Foi o podcast Jesus Revolucionário, né? Jesus Revolucionário. E ele trouxe essa parte, né, esses aspectos mais políticos da história da Bíblia, da história do cristianismo. É isso. É isso. E você, gostou de 2023? Achou que foi interessante? Teve muita história para contar? Mas como já foi falado aqui, 2024 já está aí. E nós já temos alguns convidados já
esperando só o momento para interagir junto com vocês e com temas incríveis. Então, 2024 vem aí para ser com certeza diferente, né? E melhor, nós acreditamos nisso e trabalhamos para isso. E nós contamos com você também em 2024 com outra cara e com certeza com novidades, né? Além daqui nas nossas redes sociais. Já rolou spoilers aí, né? Se você tá atento, já pegou aí alguns spoilers de 2024. É isso mesmo. Então, desde já, né, fica aqui o nosso agradecimento, né, a toda a equipe. Glória a Deus a vida de vocês que estão nos acompanhando, que vão colocar sugestões tops direcionadas aí pelo Espírito Santo para querer contribuir aí com um 2024 que vai impactar muitos para a honra e glória de Amém. Deus. Obrigada, João. Obrigada, Rodrigo. A toda a equipe do Mídia Online. Ailson. Sempre se disponibiliza, né, para estar aqui com a gente, acompanhando e fazendo o melhor para vocês. Durante todo esse ano, nós também acompanhamos a evolução da estrutura do local, tudo que veio aí de novidades, né? E o cenário vai mudar ou vai ser o mesmo? E aí o cenário é surpresa para você em 2024. Orem pelo nosso cenário novo, porque já tem gente se levantando contra, mas a sua oração vai fazer a diferença. Desde já, muito obrigada por todo esse tempo nos acompanhando, estando aqui conosco. Obrigada a vocês também, obrigada Cris, obrigada Guerreiro, obrigada a toda a equipe. Juntos, nós realmente podemos chegar mais longe. E isso é muito importante. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Glória Amém. a Deus pela vida de vocês. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. E espero que 2023, né, o podcast A Verdade Cabe em Todo Lugar, tenha realmente impactado e contribuído na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual. Sim. E em 2024, continue conosco que vai ter muito mais, né? A tendência é crescer. É subir, não E se você quiser se juntar, desenvolver, né? Então, se você quiser se juntar a nós aí, acesse aí as redes sociais do programa. Sim. Aí, você pode ser um link aí, um canal direto, sempre contribuindo com sugestões. Eu tenho certeza, nós aqui temos a certeza de que quem nos colocou aqui foi Deus, foi Jesus Cristo, porque a gente não entende de mídia, a gente também não é expert em redes sociais, ou seja... Não somos jornalistas. Não somos jornalistas, nem apresentadores, mas você aí que tem algum domínio em alguma dessas áreas e que vai contribuir para o alcance de maior número de pessoas aqui, você é muito bem-vindo, viu? Pode estabelecer um link direto conosco aí nas redes sociais, você é muito bem-vindo. E você pode contribuir também simplesmente compartilhando esse link. Compartilhando o link de todos os podcasts que você já assistiu, aquele que mais te marcou. Compartilha com a família, com os amigos, colegas de trabalho. Só em compartilhar esse link você já está levando aí mensagens de Deus para várias outras pessoas. Você já está contribuindo conosco. E não só conosco, você está contribuindo com o reino, no grupo que da é família, o principal. pode botar? No grupo da família? Com certeza. Se tiver aquele clima com tenso certeza. no grupo da família. Aí é que vale a pena... O grupo da família é o melhor lugar de compartilhar. Aí é que vale compartilhar. a pena botar mesmo, né? Muito bom, ótima ideia. Dos amigos, do trabalho, onde puder, né, gente? Onde Gente, puder. manda para o amigo, manda para o inimigo, Sabe manda aquele que geral. você teve um desentendimento semana passada? Manda para ele também. E eu acho que mais do que justo nós encerrarmos esse 2023, todos nós falando aqui a nossa, né, o nosso fechamento juntos. E é isso. A verdade cabe em todo lugar.